seu irmão que está ao seu lado. Dis-lui, j'ai la joie de te voir en 2023. Eu estou feliz de te ver em 2023. Amen. Amém. Le gouvernement sans parole nous a laissé d'aller jusqu'à 5 heures du O matin. governo liberou para ir até 5 horas da manhã. Et on ne peut pas aller en 2023 E não podemos entrar sans pour annoncer la parole de Dieu. sem anunciar a palavra de Deus. J'ai une portion de la parole Eu tenho uma palavra pequena para que je você vais te donner ce matin. que vou te dar nesta tarde. Je vous avais promis les 153 grands poissons Eu prometi de falar sobre 153 grandes peixes pour mon 2023. para o meu 2023. Je l'ai toujours dit que Dieu n'est pas derrière une personne, Eu sempre digo que Deus não está atrás de uma pessoa, mais il est derrière sa parole. mas está atrás da sua palavra. Pourquoi il est derrière sa parole? Por que ele está atrás da sua palavra? C'est pour accomplir la parole. É para cumpri-la. Il y a une place ici. Há lugar aí na frente. Alléluia. Amen. Dieu est derrière sa parole Deus está atrás da sua palavra pour que cette parole bénisse. para que essa palavra possa La abençoar. parole de Dieu libère. A palavra de Deus liberta. La parole de Dieu sauve. A palavra de Deus salva. La parole de Dieu A palavra de Deus a une mission tem uma missão de porter la délivrance. de trazer a libertação. Maintenant, quand on commence à te parler, Quando começamos a te falar, c'est que quelque chose commence à toi. quer dizer que algo está começando em você. Quand Dieu Quando Deus commence à te parler, começa a te falar, c'est que tu ne mourras pas. quer dizer que você não vai morrer. C'est pourquoi quand la parole sort, É por isso que quando a palavra sai, tu dois sceller la parole você tem que selar a palavra pour ta destinée. para o seu destino. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand vous scellez la parole, Quer dizer que quando sela a cette palavra, parole est entrée à ta destinée. essa palavra entrou no seu destino. C'est très important. É muito importante. Lisons la parole. Vamos ler a palavra. Jean chapitre 21, João capítulo 21, versets 1 à 11. o primeiro versículo até 11. Je vais lire rapidement les Écritures. Eu vou ler rapidamente a palavra. Pode ficar de pé para fazer a leitura. Gloire à Dieu. Après cela, Jésus se montre encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, le fils de Zébédée et des autres disciples que Jésus était ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pécher. Il lui dit, non, allons aussi avec toi. Il sortit et monta dans une barque, et cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas ce que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples virent avec la barque, turant le filet plein de poissons, car il était éloigné de la terre d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez du poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tura à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qu'es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donnant, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Acclamons Jésus à ses yeux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glória a Deus.
Tu es un miracle. Você é milagre. Le diable pensait que toi, tu n'arriveras pas à la fin de O l'année. diabo pensava que você não ia chegar no fim do ano. Il t'a maltraité. Ele te maltratou. Il a voulu te bloquer, Ele queria te bloquear, freiner. frenar. Et ce qu'il n'a pas osé, Mas o que ele não poderia de fazer retirer ton souffle. é de tirar seu C'est fôlego. que ta vie est un témoignage. Até que sua vida é testemunho. Ta vie est un É miracle. milagre sua Je vida. crois à ce miracle. Eu creio nesse milagre. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, Durante esse tempo, Dieu est en train de me donner les signaux de la scie naturelle. Deus está me dando sinais de sobrenatural. Et quand je prie pour une personne, E quando eu faço oração para uma j'ai pessoa, reçu beaucoup de eu témoignages. recebi muitos À testemunhos. partir du mois A d'octobre partir do mês de outubro jusqu'à aujourd'hui, até hoje, il y a des gens qui ont bénéficié de surnaturel dans ma há prière. pessoas que viveram sobrenatural na Il y a vida. eu une femme. Havia uma mulher. Là, je ne cesse pas à témoigner parce qu'on m'a envoyé des photos. Enviaram para mim as fotos, por isso que vou Elle est testemunhar. venue chercher Dieu. Ela veio buscar Deus. On l'a amené à l'opération. Levaram ele para a operação. Dieu a opéré le miracle Deus operou milagre. au moment où le médecin, Enquanto os médicos, il a déjà touché les ciseaux ele já tinha pour tesouro commencer à opérer. para começar a Et operar. la chose qui était dans son E ventre a coisa que estava no seu disparut. a parte Dieu desapareceu. est merveilleux. Deus é Si maravilhoso. il a fait pour elle, Se ele fez c'est para ela, qu'il fera pour les deve autres. ser que faria também para os outros. Oh Jésus. Amém. Ce qui est ça qui pour la banque, Se ele fez c'est para là où ela, ça la paix pour la. quer dizer que vai fazer para você Donc também. la vie nous est un témoignage. Como a sua vida é testemunho. Je dois parler des paroles sur toi. Eu preciso falar Et sobre tu sua marcheras vida. vers ces paroles. E você caminhará com essas palavras. 2023 ne 2023 sera pas la même não será igual. comme 2022. Igual a Parce que 2022. c'est une année extraordinaire. Porque é um ano C'est une extraordinário. année où ton humiliation sera effacée. A sua humilhação será apagada. Où le miracle de ta vie va corriger tes ennemis. E o milagre na sua vida vai corrigir os Tous seus ceux qui ont fait de ta vie, Todo aquele que queria tomar sua vida. à cause de ce que Dieu va opérer en Por 2023, causa de Deus, o que Deus vai fazer em il 2023? y aura la correction de l'éclat du diable. Haverá uma confusão no campo do Tous ceux qui inimigo. se moquaient de Todo toi, aquele que te zombaram, ils rencontreront la main de eles Dieu. vão se encontrar com a mão de Deus. Alléluia. Amen. La Bible dit, A Bíblia diz, après cela, depois disso, moi j'aime beaucoup la Bible. eu amo muito a Bíblia. Ici, la Bible commence Aqui a Bíblia começou dans le chapitre 21, no capítulo 21. le premier mot du chapitre. A primeira palavra do capítulo. Après cela, Depois disso, quand on dit après cela, quando se fala depois cela disso, veut dire quoi? quer dizer o quê? Qu'il venait de quelque part. Ele saiu de um lugar. Il vient déjà d'opérer quelque part. Ele acabou de operar em algum Oui, lugar. c'est Sim, homme Jésus. esse homem Il Jesus, vient d'être ressuscité. ele acabou de ressuscitar. Dans Jean chapitre 20, No João capítulo 20, la Bible dit qu'il a opéré beaucoup de a miracles. Bíblia diz que ele fez muitos Il milagres. est apparu à ses disciples. Ele apareceu aos seus Mais discípulos. Jésus, Mas Jesus, son miracle n'est pas o fini. seu milagre ainda não acabou. Il y a encore après cela Havia também depois disso, tous les miracles de Jésus. todo o milagre de Il Jesus. n'a pas mis un point. Ele não colocou ponto. C'est qu'il y a encore après cela Quer dizer que tem pour depois une disso. femme qui est dans la maternité. Para uma pessoa que está na Il y a maternidade, encore après cela existe depois pour disso. un homme qui est dans l'élévation. Para homem que espera a Il y elevação, a encore après há cela depois disso. pour un homme qui est dans les diplômes, Para homem que qui espera est dans les documents, que qui est dans le mariage. que espera o casamento. Il y a encore un après cela. Também há depois disso. Alléluia. Amen. C'est comme si la voix, le son est grave. O som é muito alto. Jesus está na matou. E agora sou canal. La Bible dit, A Bíblia diz, il fait beaucoup de miracles ele fez muitos milagres en présence de ses disciples. na presença dos seus discípulos. Ce que j'aime Jésus, O que é homem Jesus? Jésus ne met pas le point dans ses miracles. Jesus não colocou ponto no seu milagre. Même s'il avait fait avant, Mesmo se ele fez antes, il ne se limite pas. ele não se limita. Je vais dire à une personne, Eu vou dizer a uma pessoa, ceux qui étaient avant o toi, que era antes de ils n'ont você. pas terminé le miracle de la vie. Eles não acabaram o milagre da vida. Amém. Ceux qui ont reçu avant toi, Aqueles que receberam antes de ils você, n'ont pas fermé la porte de la réussite. eles não fecharam a porta do Ceux qui sont allés avant toi aux États-Unis, Aqueles que foram para os Estados ils Unidos n'ont antes pas de você, clôturé la clôture. eles não colocaram uma Il y a barreira. encore un après cela pour Existe toi. também depois disso para Oui, você. Jésus.
Sim, Jesus. Il est venu. Ele veio. Après cela, Depois disso, je vais dire à une personne. eu vou dizer a uma Il y a pessoa. encore un après cela. Há também depois disso. Et 2023, Em il y a 2023, encore après cela. há também Le depois miracle disso. de Jésus ne finit O pas. milagre de Jesus não Le acabou. miracle n'est pas en terme. O milagre de Jesus não Nous sommes acabou. au temps de miracles. Estamos no tempo de Si milagre. tu n'as pas vu en Se você não 2022, vê, il y a encore un après cela en 2023. depois disso também Tu 2023. embrasseras la prophétie. Você vai ver a Tu sua profecia. toucheras tout ce que Dieu t'a dit. Vai tocar tudo que Deus prometeu. 2023, ça ne 2023 sera pas la même não será igual. comme 2022. É igual a 2022. Voilà pourquoi cet homme Jésus, É por isso que esse homem il Jesus, est apparu ele apareceu devant les disciples qui faisaient la pêche. diante de discípulo que estava pescando. La Bible dit, A Bíblia diz, Simon dit à ses amis, Simão disse aos seus irmãos, j'ai besoin de pêcher. eu preciso pescar. Il manifeste le dessus. Ele manifestou um C'est desejo. son travail. É o seu trabalho. Et ses amis lui disent, E seus amigos disseram, nous allons t'accompagner. vamos junto com você. Ils sont allés Eles foram toute la nuit. toda noite. Ils n'ont rien bénéficié. Eles não conseguiram nada. Et la Bible dit, E a Bíblia ils diz, sont arrivés le matin. eles chegaram de manhã. Et Jésus est venu le E matin. Jesus veio de manhã. La première des choses, A primeira das coisas, Jésus les demande à manger. Jesus pediu a comida. Vous n'avez rien à manger ici. Você não tem nada para comer? Jésus, pose-nous la question. Faça uma pergunta. Toi, tu es à côté de la rivière. Você está perto Tu as vu do ces hommes. rio. Você viu esses homens? Ils n'ont rien. Eles não têm Et nada. toi, tu demandes à manger. E aí você pede para comer. Or, si Dieu te demande, Se Deus pediu, c'est qu'il a amené beaucoup pour te donner. quer dizer que Ele trouxe muito para te Dieu entregar. savait Deus sabia. que ces hommes n'ont réussi aucun poisson. Deus sabia que esses homens não pescaram nada. Aucun poisson. Nada, nenhum Dieu peixe. savait tout ça. Deus sabia disso. Ils n'ont reçu aucun poisson. Eles não pescaram Dieu nada. connaît tes pensées. Deus conhece teus Dieu pensamentos. connaît tes échecs. Ele conhece suas Il falhas. connaît en 2022 comment est-ce que tu as échoué. Ele sabe como você falhou em 2022. C'est pourquoi tu es venu É por isso encore. que você veio de Et novo. il te E dit, ele te diz. il connaît ta souffrance. Ele sabe Parce seu qu'ils ont sofrimento. pêché toute la nuit. Porque pescar à noite toda. La nuit, c'est le temps difficile. A noite é tempo difícil. La nuit, c'est le temps difficile. A noite é tempo difícil. Imaginez que la nuit, Pensa tous les vrais pêcheurs, todo verdadeiro ils aiment pescador. beaucoup travailler la nuit. Eles amam muito pescar de Parce que noite. le poisson va remarquer une ombre. É que o peixe vai ver uma sombra. L'ombre du messie qui est en train de pêcher. A sombra da pessoa que está pescando. Et ils ont la facilité d'attraper les poissons. Aí eles têm uma facilidade de pescar Mais o la peixe. nuit là, Mas de ils noite, n'ont rien bénéficié. eles não conseguiram nada. Peut-être Brésil s'en parle. Talvez o Brasil só Depuis fala. que tu as foulé le pied, O país onde você tu as vu nasceu, que c'est la noire pour moi. você diz que C'est la nuit, c'est les ténèbres pour moi. é noite, é uma treva para mim. Maintenant, ce soir, Mas esta noite, il te connaît. ele te conhece. Il Amém. a vu Ele viu que tu as que échoué você falhou. malgré tes efforts, Apesar dos seus esforços, malgré tout ce que tu as fourni. apesar de tudo que você Tu fez, as échoué. você falhou. Mais il te demande à Mas manger. ele pediu comida. Jesus, écoutez les réponses des disciples. Ouça a resposta dos Nous discípulos. n'avons rien ici à manger. Não temos nada aqui para Nous comer. n'avons rien à manger. Não temos nada para comer. Jésus savait. Jesus sabia. Il dit, Ele diz: allez là-bas, vai lá, à côté droite perto na direita, de votre barque. na direita do seu barco. Jetez le filet. Joga a rede. Pourquoi la droite? Por que na direita? Oh, la droite de l'éternel, A direita do c'est Eterno son esprit. é o seu espírito. La droite de A l'éternel, direita do c'est Eterno son esprit. é o seu espírito. Il est Dieu des chiffres. Ele é Deus do Jetez là-bas. Joga ali. Ils ont jeté. Eles jogaram. Quand ils ont jeté, Onde eles parce jogaram? que c'est lui qui a lancé la parole. Porque aquele que lançou C'est a le palavra créateur. é o Criador. Amém. Écoutez-moi, Ouça, c'est meu. différent É diferente avec Luc 5. de Lucas capítulo Luc 5. 5. Lucas 5. Pierre, il a dit, Pedro diz: si ta parole, na sua palavra je jeterai. eu faço. Mais cette fois-ci, Mas dessa vez, Pierre n'a pas dit. Pedro não diz. Il connaît que c'est autant qu'on a regardé Boye. Ele sabia que esse homem caminhamos com Il y ele. a un Lukangai. Ele veio me buscar. Quand ils ont tous sacré mon Eu vou obedecer a Dans sua son palavra. bac en filaire, Eu vou jogar a rede. la gauchité, Não na la esquerda, droite, mas na direita. c'est lui qui parle. Aquele que Ça, faz c'est lui qui crée. é aquele que cria. Jésus, Jesus. il a parlé ce soir. Ele falou esta Il a noite. besoin de créer les matrices. Ele quer. Il a besoin de créer des bénédictions. Ele quer criar. Il a besoin de créer l'élévation. Ele quer criar a Il elevação. est le créateur de l'univers. Ele é criador do Jette universo. sur le filet Joga a du rede côté droit. na direita. Il sait qu'à gauche tu as Ele échoué. sabe que na esquerda C'est você en falhou. 2022. Esse é o Mais 2022. 2023, j'étais encore là. Joga na Et c'est encore.
vie, há nível na vida. la spiritualité ne peut pas encore porter quelque chose. A espiritualidade não pode mais Mais trazer la nada. chose que Dieu a déposée en toi Mas a coisa que Deus colocou em ti, peut crier. pode criar. Esther Gritar. a gagné le mariage. A Esther ganhou o Non casamento. par la spiritualité, Não, no por causa mais elle a gagné le mariage par la beauté. Ganhou o casamento por C'est causa da sua la beleza. chose que Dieu a déposée A en toi. coisa que Deus colocou Si em tu você. le sers bien, Se você ça serve peut bem, être une opportunité pour toi en pode ser 2023. uma oportunidade para você em 2023. Tout ce que Dieu a déposé en toi, Tudo que Ele colocou em ti, si tu l'utilises bien, se você utiliza ça peut bem, être une porte pode ser uma de porta bénédiction de bênção pour toi para você en em 2023. 2023. Amém. Alléluia. Jetez le filet. Joga a rede. Ils ont jeté le filet. Eles jogaram a Personne ne rede. connaissait que c'était Jésus. Ninguém sabia quem era Jesus. Et quand ils ont pris les poissons, E quando pescaram os